Moisés, ele é um exemplo de fé para nós. Ele nos inspira a andarmos e a vivermos pela fé. Esse é o estudo de número 1077 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Que possamos aprender a andar por fé com os nossos olhos fixos no Altíssimo. Vamos ao nosso tema, aprendendo como andar por fé, o exemplo de Moisés. O nosso texto base está no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 23 ao verso 29. O autor de Hebreus, ele define fé como certeza das coisas que se esperam e ainda como convicção de fatos que não se veem. E ele nos mostra no capítulo 11 exemplos práticos de fé para encorajamento diante das perseguições e ameaças, para podermos nos fortalecer na fé, assim como aconteceram com os irmãos da igreja primitiva, através dos exemplos bíblicos de homens de Deus. Nós podemos ser fortalecidos na fé e capacitados para realizarmos as boas obras. Segundo Timóteo, no capítulo 3, verso 16 e verso 17, Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. A Bíblia nos mostra que é através da fé que esses homens agiram, buscando em todo o tempo agradarem ao nosso Senhor. A Bíblia nos mostra também as fragilidades e as superações de cada um deles. Através do exemplo de Moisés, podemos aprender a viver pela fé, crendo no Senhor mesmo diante das adversidades. Moisés, ao nascer, ele foi escondido pelos pais. Sabe por quê? Por causa da fé deles. Hebreus capítulo 11, verso 23 diz: mediante fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que a sua formosura não era comum e não temeram o decreto do rei. Moisés nasceu sob uma ameaça de morte, pois Faraó mandou matar todos os meninos que nascessem. Moisés, ele teve a vida dele poupada pela fé dos pais dele, pois eles agiram movidos por fé em Deus, não sendo dominados pelo medo. Eles não temeram a Faraó, o decreto de Faraó. E assim como os pais de Moisés, nós também não devemos ficar paralisados pelo medo. Isaías capítulo 41, verso 10 diz: por isso não temas, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu, o Senhor, eu o fortalecerei e o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós precisamos crer no poder do nosso Deus, porque é Ele que tem nos sustentado, tem nos socorrido, que tem nos fortalecido. O nosso Deus, Ele age a favor daqueles que nele confiam. E quando Moisés tinha 3 meses, a mãe dele não podia mais escondê-lo, e ela agiu, mas ela agiu movido por fé. Êxodo capítulo 2, verso 3 diz assim: e como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, colocou-o dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. Cesto de junco forte e resistente, ela cobriu com lodo do rio Nilo, ela fortaleceu mais o cesto e
ela colocou o bebê Moisés dentro e colocou nas margens do rio Nilo. Miriam, a irmã de Moisés, ficou observando o que aconteceria e Deus poupou a vida de Moisés porque ele foi encontrado pela filha de Faraó, ele foi adotado por ela, mas ele foi criado pela sua própria mãe. Êxodo capítulo 2, verso 9 diz assim: então a filha do Faraó orientou-a: leva este menino, amamenta-o para mim e eu te darei a tua paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Deus respondeu à oração dos pais de Moisés, porque Deus é Deus que ouve, é Deus que responde, Ele é o Deus vivo e Ele responde as orações do seu povo. Deus honra a fé dos seus filhos, assim como Ele honrou a fé de Joquebede e de Arão, porque eles foram honrados pelo Deus Altíssimo. Provérbios capítulo 21, verso 21, o rei Salomão nos ensina que aquele que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. O rei Salomão está ensinando que Deus, ele abençoa os filhos dele. Deus abençoa o seu povo, abençoa com vida, abençoa com justiça, abençoa com honra. Provérbios capítulo 22, verso 4 diz assim: a recompensa ao temor do Senhor e ao comportamento humilde são a riqueza, a honra e a vida. E nós vemos que os pais de Moisés foram honrados por Deus. Além deles criarem o bebê Moisés, Joquebede ainda recebeu um salário. Isso é somente Deus que pode fazer, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus que muda a sentença, é o Deus que muda a história, é o Deus que age a favor do seu povo. Moisés cresceu e ele cresceu sendo instruído sobre o Deus de Israel, e no momento certo ele foi para o palácio, porque ele era considerado como filho da filha de Faraó. Moisés se tornou um homem poderoso e influente em toda a sabedoria do Egito. Mas Moisés tinha um amor pelos judeus, e quando ele viu os irmãos sofrendo com maus tratos, ele agiu impulsivamente. Ele matou um egípcio e ele precisou fugir para o deserto, onde ele se casou. Ele teve 2 filhos e ele recebeu o chamado de Deus. E no nosso texto base, o autor de Hebreus está nos mostrando atitudes de Moisés, que foi pela fé. Vamos ver aqui, pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Hebreus capítulo 11, verso 24 diz: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha de Faraó. Recusar ele largou, ele rejeitou, ele renunciou. Moisés, ele era filho adotivo da filha de Faraó. O nome dele, Moisés, significa tirado das águas, e foi dado por ela, mas ele renunciou a um futuro promissor, ele renunciou às regalias, os benefícios, as riquezas, ele renunciou a estar vivendo entre a família real, ele renunciou à honra, o poder e também a fama. Sabe por quê? Lembra que no versículo fala já adulto, ele renunciou porque ele teve uma fé consciente, ele agiu de acordo com a vontade de Deus, e nós devemos agir assim como nosso Jesus. Ele nos ensina em Lucas capítulo 9, verso 23, diz: e Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Renunciar é negar, é recusar, é rejeitar. Quer seguir Jesus? Então renuncie tudo
aquilo que não agrada ao nosso Deus e escolha agradá-lo. E justamente foi pela fé que Moisés fez uma boa escolha. Hebreus capítulo 11, verso 25, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo, Moisés valorizou o povo hebreu, Moisés valorizou o povo de Deus, ele rejeitou as obras das trevas, ele preferiu o Deus vivo e poderoso, como Paulo nos ensina que nós também devemos rejeitar as obras das trevas. Romanos no capítulo 13, verso 12 diz: a noite vai passando e chegando ao seu final, o dia logo alvorecerá. Portanto, abandonemos as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Moisés, ele rejeitou quando adulto, ele não se associou às obras infrutíferas das trevas. Por quê? Porque são passageiras, são danosas, são maléficas, e as obras das trevas causam morte espiritual. Os prazeres do pecado, a Bíblia nos ensina, são passageiros, mas as consequências do pecado podem ser eternos. Os antecessores de Moisés, eles também fizeram boas escolhas, fizeram escolhas movidos pela fé, como Abraão, Isaac, Jacó e José. E nós podemos passar por dificuldades, passar por lutas, por desertos, por tribulações e nos lembrarmos que tudo aqui é passageiro. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 17 diz: pois as nossas aflições leves e passageiras, elas estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Aqui a Bíblia nos mostra que é tudo passageiro, mas quem faz a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. E pela fé, Moisés ficou olhando fixamente, olha, era para o Senhor. Hebreus capítulo 11, verso 26 diz: por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa. Moisés, ele tinha internalizado um valor maior ao reino de Deus do que ao mundo. O maior tesouro dele era poder servir, era poder ser útil, era poder ser usado pelo nosso Deus. O maior tesouro de Moisés era ter a presença de Deus com ele. Nós vemos que no versículo fala sobre a humilhação de Cristo, a desonra, mas uma coisa é certa: o nosso Jesus sofreu a humilhação da cruz, mas através disso ele nos resgatou, nos libertou para uma gloriosa eternidade. Ele nos levará para um lugar de glória, onde não terá choro, não terá dor, não terá sofrimento e nem lamento, mas com a presença gloriosa e com a presença eterna do Cristo ressurreto e vencedor conosco. Glória ao nosso Deus. E Moisés, ele andou por fé. A fé dele era no invisível, naquilo que ele não via. Segundo Coríntios, capítulo 4, verso 18, Paulo diz assim: sendo assim, fixamos nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Moisés, ele tinha fé, ele ficava olhando para o alto, para o eterno, para as promessas feitas pelo Senhor, para a fidelidade do nosso Deus. Moisés cria que aquele que fez a promessa era poderoso, era fiel para poder cumprir, e nós temos que crer, porque aquele que fez a promessa é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Ele continua fiel, porque ele é imutável, ele continua sendo Deus, ele continua sendo todo-poderoso, soberano, e nós temos promessas de Deus para habitar, para morar num lugar
lugar eterno, um lugar maravilhoso, aonde os olhos não viram e os ouvidos não ouviram. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9 diz: no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Imagina o que Deus tem preparado para nós. É indescritível, porque olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. É o que Deus tem preparado para mim, é o que Deus tem preparado para você. E assim como Moisés confiou nas promessas de Deus, nós precisamos confiar, porque Moisés, ele servia a um Deus vivo, mas também um Deus de relacionamento, um Deus que se relacionava com seu povo. Deuteronômio, no capítulo 4, verso 7 diz: pois que grande nação tem um Deus tão próximo e pessoal como o Senhor nosso Deus. Sempre que o invocamos, o nosso Deus continua o mesmo. O nosso Deus é o Deus que se relaciona com os seus filhos, é o nosso Deus que nos ouve, é o nosso Deus que responde, é o nosso Deus que nos dá a vitória. Moisés tinha relacionamento pessoal com Deus e ele era chamado de amigo de Deus. E pela fé, Moisés deixou o Egito. Sabe por quê? Porque ele não temeu a ira de Faraó. Ele perseverou firme na fé. Hebreus capítulo 11, verso 27 diz: por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois ele fitava aquele que é invisível. Ele deixou o Egito e não foi só, ele deixou o Egito juntamente com um grande povo, mas era um povo difícil, um povo rebelde, mas Moisés sabia que Deus o sustentaria naquela jornada, que Deus cumpriria a promessa de colocá-los na terra prometida, e Moisés perseverava na fé, porque a fé de Moisés estava alicerçada no Todo-Poderoso. Moisés, ele tinha uma fé firme, inabalável, porque ele não ficava olhando as dificuldades, ele olhava para o Senhor, ele não movia seu olhar para as circunstâncias, não, ele mantinha um olhar fixo no Senhor. Assim nós devemos fazer, olharmos firmemente, fixamente para o autor e consumador da nossa fé, olharmos para Jesus. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, ele suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Servimos o autor da fé, aquele que consumou o nosso Senhor Jesus, aquele que morreu e no terceiro dia ele ressuscitou e ele ascendeu ao céu. É ele que tem todo o poder para agir a nosso favor, para nos conduzir à vida eterna, para nos dar a vitória. E assim como Moisés, nós não devemos temer o homem, o ser humano, mas devemos estar vivendo firmes na fé, uma fé alicerçada no Senhor, porque o nosso Deus, ele é soberano sobre tudo e sobre todos, e pela fé Moisés obedeceu ao Senhor em todas as orientações que ele recebia. Ele celebrou a Páscoa. Hebreus capítulo 11, verso 28 diz: por intermédio da fé celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Moisés recebeu orientação do Senhor e ele creu, ele confiou na promessa de Deus, que seriam libertos do Egito. Eles celebraram a Páscoa prontos já para saírem do Egito. Ele creu que os primogênitos hebreus não morreriam, pois fez a aspersão do sangue nos umbrais das portas, pela fé na palavra de Deus para ele. Mas também
Foi pela fé que Moisés conduziu o povo a atravessar o Mar Vermelho e atravessaram sem se molhar. Hebreus capítulo 11, verso 29 diz: pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Deus tinha feito promessas a Moisés e Moisés creu, sem questionar como, onde, quando ou porquê. Simplesmente ele creu, ele obedeceu ao Senhor. Eu vou concluir. O autor do livro de Hebreus nos ensina, através de diversos personagens bíblicos, pessoas que agiram por fé, creram no Deus invisível, e assim devemos agir por fé e não ficarmos olhando as circunstâncias, porque Moisés alcançou o bom testemunho de Deus, assim nós também podemos alcançar. Nunca devemos nos esquecer que sem fé é impossível agradarmos ao nosso Deus. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui, tire suas dúvidas, dê suas sugestões, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.